Bom dia, galera. Vamos iniciar nosso conteúdo, tá? Gente, sétimo ano, é o seguinte. Essa nossa aula é reposição do dia 20 do 3, tá? Equivale à aula de segunda-feira. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Bom, já iniciamos, claro, né? Capítulo 9, Espaço Urbano, parte 2, tá? Que nós vamos trabalhar com conceitos bem relativos ao que acontece dentro das cidades, principais características das cidades, sua origem, sua forma e suas funções, tá? Tudo que acontece dentro do espaço urbano, tá? Vamos trabalhar de forma mais sintetizada, mas de forma objetiva, tá? Então, o capítulo 9, Espaço Urbano, parte 2, embora já tenhamos iniciado, vamos fazer o seguinte, vamos vasculhar um pouco as ideias? Como? Dá uma olhada nessa imagem, galerinha. Bom, você já tem uma noção. Com certeza é uma cidade grande. Bom, tipo, vamos colocar São Paulo, Belo Horizonte, a capital Rio de Janeiro, tá? Porto Alegre, Fortaleza. Tá, mas e aí? Ela tem característica própria, tá? Essas cidades, apesar de ter algumas semelhanças, têm suas particularidades. Minha primeira indagação para vocês, a paisagem da foto aqui, assemelha-se à da sua cidade? Bom, eu moro no Tocantins, município Paraíso, tá? No interior, tá? Do estado, na parte central do Brasil. Realmente, essa paisagem assemelha-se da sua cidade? Bom, por quê? Isso aqui, gente, vamos trabalhar na segunda-feira que vem, tá? Essa aula passada, vocês vão assistir ela direitinho, mas vamos trabalhar essa problemática de fato, discutir na segunda-feira. Minha segunda pergunta, quais são os elementos dessa imagem que são comuns em sua cidade? Independentemente do tamanho, tá? Quantidade de pessoas ou tal, mas ela tem alguma coisinha, não é possível que não tenha, mas tem assim. Então, quais os elementos dessa imagem são comuns em sua cidade, ou na nossa cidade, por assim dizer? Ah, professor, minha cidade não tem muito não, mas tem uma cidade que pode ter algumas características. Então, tudo bem. Então, isso vamos colocar, tá? Dentro da próxima aula nossa, tá? Online. Mas, se tem semelhança, e as diferenças? Quais são as principais diferenças entre esse meio e o que você vive? Por exemplo, eu vou só colocar, aqui nossa cidade não tem edificações como em tamanho e proporção e quantidade. Isso já é uma grande diferença. E outras diferenças que vocês poderiam apontar? Aí, gente, aí vocês vão poder analisar. Pega uma cidade de São Paulo, uma cidade como Curitiba, ou uma cidade de Fortaleza, ou Belo Horizonte, e tenta. O que essa cidade tem de diferente, tá, em relação à nossa? Bacaninha? Bom, o ponto de partida 224, olha bem, eu já iniciei com vocês semana passada. Eu coloquei imagem de duas grandes cidades da América do Sul, embora uma seja considerada global, São Paulo. A outra cidade que vocês veem aqui nessa imagenzinha aqui é Santiago, no Chile. Ao fundo, a mais famosa cordilheira do mundo, a Cordilheira dos Andes. Então, o relevo de uma região para outra do lugar pode condicionar também diferenciações entre as próprias cidades. Olha outra imagem aí, em relação à própria capital, tá, do Chile. Bom, tem características como a nossa cidade. No entanto, o que é uma cidade de fato? O que é cidade de fato? O conceito, palavra. Bom, cidade é o espaço onde se concentra moradias, pessoas, formas de construção. Bacana. É o lugar por excelência do comércio, prestação de serviço e indústria. Bacana. É o espaço que mais se nota a transformação humana, ou seja, a ação antrópica. Isso é a definição de cidade, tá? Eu estou colocando isso aqui, gente, para responder a página 224. Se você não respondeu, aproveite, tá? Dando exemplo, claro, para cada definição. Tá aí. É o espaço onde se concentra moradias, pessoa, construção, prestação de serviço. É onde temos a excelência no comércio. É o espaço onde nós temos a transformação do meio pela ação humana, certo? Outro ponto, as cidades são iguais? Não. Por quê? Porque as próprias cidades têm funções. Hoje a geografia classifica algumas dessas funções. Residencial é aquele tipo de cidade que recebe pessoas, seja no turismo ou seja está passando de um lugar para outro, de uma região para outra. Comercial é o caso da nossa própria cidade, Paraíso. Paraíso tem a função comercial, embora dependa também da pecuária, mas a principal função da nossa cidade, Paraíso, Gurupi, Araguaína, entre outros. Dá uma olhada, Belém Brasília, a nossa origem da nossa cidade está em torno do quê? Da construção da Belém Brasília, tá? Cultural, educativa. Essa educativa, gente, quando eu falo educação, nível superior
e de diversas, ou seja, são cidades que atraem devido ao quê? Um alto índice, tá, de desenvolvimento na educação, onde nós temos faculdades, centro de pesquisas, assim por diante. Exemplo, eu vou colocar Campinas no interior de São Paulo, que é um tecnopolo hoje do Brasil, tá? Recreio e turismo, são cidades que têm como prerrogativa atrações turísticas, balneários, vamos colocar assim, algum parque, nós temos, tá? Algumas cidades, por exemplo, do sul do Brasil, depende muito desse tipo, tá? Política administrativa, essa é a mais simples. Toda capital, ela só tem uma função, política administrativa, exemplo aqui Tocantins, Palmas, Brasil, Brasília, religiosa, exemplo Aparecida do Norte, tá? Ela é estritamente ligada. Tem outras funções? Tem. Agora, tem cidades que englobam tudo isso. Por que São Paulo é uma cidade global, Rio de Janeiro engloba uma cidade global? Porque ela engloba mais de uma função. Ela engloba muitas vezes tudo isso. Bom, política administrativa nem tanto, mas econômica sim, com certeza. O principal PIB, principal capital, a maior riqueza do Brasil provém desse estado, tá? Bom, então lembrando, quais são as principais funções que nós temos das cidades? Comercial, religiosa, turística, administrativa, cultural, industrial, entre outros. Eu destaquei essas 6 porque são bastante comuns dentro, tá, do nosso território, tá? Bom, e a nossa cidade? Qual a característica da nossa cidade? Agora há pouco eu respondi. A nossa cidade está vinculada a um terceiro setor, que é o setor terciário. O que é o setor terciário? A nossa cidade tem a função comercial. Então, qual é a função da sua cidade, onde você vive, ou onde nós moramos? É a função mais de prestação de serviço, ou seja, comércio, hospitais, transporte, educação, os profissionais, entre outros, tudo oferecido, água, energia, tá? Segurança privada, muitas vezes também, tudo isso está ligado ao setor terciário. Então, a função que nós temos na nossa cidade hoje, ela é comercial. Os shopping centers, exemplo, Palmas, apesar de ter um setor terciário bem mais desenvolvido que o nosso, é capital, mas a função dela é política. Pega Araguaína, é o maior município do Tocantins, então tem um setor terciário, que é a prestação de serviço comércio, mais ligado ao que? A agropecuária. Porto Nacional, também setor terciário com a questão da agricultura e a pecuária. Então, aqui não, aqui nós dependemos mais da pecuária e do setor terciário, tá? Por quê? Porque justamente a pecuária é a venda de animais, tá? Para corte ou para engorda ou para outros fins. E a prestação de serviço é o comércio, ou seja, boa parte da população hoje está dentro desse setor, tá? Então, Paraíso tem a função comercial como a maioria das cidades no Brasil. São mais de 5 municípios e mais de 90 dependem desse setor, certinho? Bom, falar da urbanização brasileira, que é o outro ponto que tem que merecer atenção. Gente, o nosso processo de urbanização, ele é recente. O que quer dizer? A partir da década de 30, ganhou impulso com o processo de industrialização. Então, um dos fatores que fizeram com que a cidade no Brasil crescesse de forma acelerada foi o que? O processo de industrialização, provocando o fluxo migratório do campo para a cidade. Isso tem nome, o êxodo. Então, o êxodo rural foi ocasionado por um dos grandes fatores, que é o quê? O processo de industrialização do Brasil, que iniciou no governo Vargas, a partir de 1930, intensificou nas décadas 40, 50 e 60. Na década de 60, a população no Brasil já era mais urbana do que rural. Esse é um dado que vocês vão poder usar em algum momento no exercício que terá dentro da apostila de vocês, tá? Entre 1940 e 50, instalação das indústrias de base. O que são indústrias de base, gente? São aquelas que transformam matéria-prima. Vou colocar siderúrgica, metalúrgica e de energia, tá? No entanto, ligada às petroquímicas também, principalmente na região sudeste. O quadrilátero ferreiro permitiu o desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas e, consequentemente, a descoberta do petróleo e a criação de uma estatal na década de 50 também condicionou o desenvolvimento de indústrias petroquímicas, tá? Petroquímica, sim, produto proveniente do quê? Da extração do petróleo. Eu vou colocar insumos agrícolas, produto de limpeza, entre outros. São exemplos de produtos que saem desse tipo de indústria, tá? Bom, só que o nosso processo é um processo tardio, no sentido de que, por ser recente, os fatores trouxeram consequências grandes para as grandes cidades, tá? Exemplo, oferta de trabalho nas fábricas, mecanização das lavouras, aumenta a concentração fundiária. Isso é tudo resultado da urbanização, tá? O Brasil passou de agroexportador para industrializado, embora são os dois setores hoje que impulsionam o nosso PIB, embora o setor terciário também seja um dos principais. Nós temos a agroindústria, gente, com 22% do PIB
brasileiro e mais de 30% da população economicamente ativa está no setor o quê? Agro, tá? Então, setor primário. Então, aumentou a oferta de trabalho nas fábricas, houve a mecanização do campo, o que fez com que muitas pessoas perdessem seus postos de trabalho, o aumento da concentração fundiária, infelizmente também. Ou seja, a ausência de uma reforma agrária também concentrou riqueza. Certinho? Bom, na página 226 e 227 iremos trabalhar isso, tá? Na segunda-feira. O que é zona urbana, então, afinal, se nós estamos falando do espaço urbano? Então, aqui é uma definição bem mais clara para vocês. É o espaço ocupado por uma cidade, caracterizado pela edificação contínua, por isso que eu falo, ó, vocês já acharam uma das características que difere uma cidade grande como São Paulo da nossa, edificação contínua e pela existência de infraestrutura urbana. Exemplo, cidade como São Paulo, essas principais capitais, têm muito mais infraestrutura que a nossa, tá? Que compreende um conjunto de serviços públicos que possibilita a vida da população. Agora, isso é comum, tá? Embora a cidade de Paraíso seja pequena ou outra cidade aqui do Tocantins, ela possui um conjunto de serviços públicos porque tem uma sede, tem um município, tá? Que possibilita a vida urbana. Então, isso já é uma semelhança, tá? A infraestrutura urbana é composta de vários elementos, gente. Abastecimento de água, serviço de esgoto, fornecimento de energia elétrica, escola, hospital, sistema viário, vias, tá? São as ruas, policiamento e local de lazer. Tá aí, ó, você achou uma outra característica. A infraestrutura que existe em Paraíso, existe também em uma cidade grande. Como? Abastecimento de água, 95% aqui tem acesso à água potável. Serviço de esgoto, talvez aqui não tenha ainda, ou seja, já é uma diferença. Energia elétrica, sem dúvida. Escolas públicas ou privadas, hospitais nós temos, policiamento e áreas de lazer. Não tanto como uma cidade. Aí você já pode colocar. Cidades grandes têm muitas mais áreas de lazer, tem parques, então isso já você pode usar para responder, tá? Os seus exercícios de apostila. Bacana? Continuando, galerinha, tá? Olha só essa imagem aqui, gente. Isso é o exemplo mais claro do contraste que existe dentro do nosso país. Do lado de uma área extremamente carente e uma área extremamente rica. Se eu não me engano, é a favela de Paraisópolis, tá? Em São Paulo. Olha a diferença. O processo de urbanização do Brasil trouxe consigo, infelizmente, isso aqui, ó. Pessoas que vivem em condições precárias, nós estamos vendo aqui da imagem da esquerda, e pessoas que têm um alto padrão de vida, renda, aqui do lado direito. Se isso já é uma sequela do modelo histórico nosso, então você imagina quando ocorreu o processo de urbanização nos grandes centros. Pessoas que saíram do campo, que não tinham oportunidade ou não tinham qualificação necessária, foram encontrar locais para morar onde? No subúrbio, na parte periférica das cidades. Enquanto que tem poder aquisitivo mais alto, ricos, olha a situação. O resultado disso é o processo de favelização, falta de infraestrutura, esgoto, segurança, entre outros itens. Não precisa a gente comentar tanto, mas a imagem da esquerda denota isso. A ausência do poder público nessas regiões. Houve um crescimento tão acelerado que o próprio poder público perdeu o controle. Ou seja, por isso que quando formos estudar a origem da cidade, vocês vão entender que existem cidades que surgiu de origem espontânea e planejada. E as diferenças são bem grandes, tá? Bom, origem da cidade. Já iniciamos. Então já vamos iniciar com esse aqui, tá? Primeiro, só tem dois tipos de origem de cidades. Espontânea, é o caso da nossa cidade Paraíso. Como assim espontânea? Construção da Belém Brasília, tá? Foi vender mantimento para os trabalhadores, alguns começaram a ficar por aqui e outros foram vindo, outras pessoas e foram chegando, tá? Se origem de um povoado, por exemplo, Paraíso foi um povoado, fazia parte, por exemplo, do município de Pium, tá? E que com o passar do tempo cresceram até se transformar em cidades. São Paulo, no entanto, cidade de São Paulo, no entanto, apesar de ser espontânea, ela também está na questão religiosa, porque os padres jesuítas chegaram. Santos, não preciso nem deduzir o porquê, tá? Do nome, tá? Isso, a maioria das cidades no Brasil, assim, 98% é de origens do que espontânea. Planejado. Bom, aqui mesmo, próximo de Paraíso, tem uma, Palmas. Obedece a um determinado projeto com ruas, avenidas, traçados antes das edificações, plano diretor. A mais famosa é Brasília, a própria capital, mas Palmas está um exemplo. Gente, não pense que só existe Palmas e Brasília como cidades planejadas. No Brasil teve outros. E por que, professor, essas cidades cresceram tanto?
e você não percebe que ela é uma cidade, tá? Desculpa aqui o barulho, tá? O problema é que cresceram ao ponto que os estados, as suas políticas não acompanharam, tá? Esse é um problema sério de cidades planejadas. Brasília é o exemplo mais claro. O plano diretor de Brasília não existia as cidades satélites. Palmas a mesma coisa. Não existia as aurinês, mas foi o crescimento, a chegada e a possibilidade de uma vida melhor, milhares e milhares de pessoas começaram a chegar à região. E isso afetou o planejamento delas. Bom, então, tá aí, ó, cidade pode ser classificada quanto à origem. Encontra-se duas categorias: cidades espontâneas ou naturais. Eu estou pegando agora mundial: Londres, Moscou, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo. Espontâneas, tá? Planejadas: Canberra, Islamabad, Belo Horizonte, Goiânia. Goiânia também, gente. Por incrível que pareça, Goiânia foi uma cidade planejada, mas dá uma olhada hoje. Você não conhece a diferença entre Aparecida, por exemplo, a própria capital Goiânia e outros municípios. Ela englobou tudo. É o que eu chamo de conurbação. Tá? São exemplos de cidades que cresceram a proporções rápidas, o que afetou seu planejamento ao longo do tempo. Está aqui a página 229 e 230, iremos comentar. Vocês podem também usar isso, tá, para resolver esse exercício e iremos comentar na aula seguinte. Essa aqui eu achei para vocês terem uma ideia. O tanto que ficamos focados só em duas cidades. Quais são as cidades planejadas de fato no Brasil? Olha o tanto que nós temos. Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Petrolina, Goiânia, Londrina, Maringá, Palmas e Petrópolis. São exemplos de cidades que tiveram um ordenamento, ou seja, primeiro ia ser construídas avenidas para depois colocar os locais específicos para o comércio, para as principais casas ou para lazer. Então, foram regiões tecnicamente planejadas para dar um melhor suporte urbano a quem pudesse viver ali. No entanto, nenhuma delas concretizou seus projetos, porque o crescimento foi muito rápido e o próprio governo também não teve condições, ou melhor, não se preocupou tanto, tá, em analisar esse crescimento e tentar resolver os problemas que com esse crescimento iriam acarretar essas cidades. Exemplo, novos bairros, novos núcleos. Tá? Então nós temos que ver isso, tá? Dando procedimento. Cidades planejadas são aquelas que se desenvolvem segundo o projeto pré-estabelecido. Aqui, ó, dois exemplos: Brasília e Belo Horizonte, tá? São exemplo claro. Cidades planejadas. Algumas cidades brasileiras foram planejadas, isto é, projetadas pelo próprio governo. Estavam previstas para áreas destinadas à moradia, comércio e indústria. Belo Horizonte, em 1897, agora estou colocando datas, tá? Em Minas Gerais, Goiânia, em 1935, em Goiás, Brasília, em 1960. No Distrito Federal, são exemplos de cidades planejadas no Brasil. Entretanto, apesar do planejamento, essas cidades cresceram de forma desordenada, tá? E enfrentam problemas comuns a outras grandes cidades do país. Pega Brasília mesmo, a cidade satélite. Distância, falta de mobilidade urbana, que é a infraestrutura, tá, no transporte, tá? Tudo isso afetou devido ao quê? Um crescimento desordenado. Os governos não se preocuparam com esse crescimento, tá? Bom, quem foi o responsável pela capital Brasília? É interessante que vocês observem o quê, tá? Quem é essa figura aqui enigmática, tá? Oscar Niemeyer, tá? Ele é o principal arquiteto, mas a nível mundial ele é conhecido também, morreu com 105 anos, se não me engano, tá? Ele projetou as principais obras dentro de Brasília e das principais capitais brasileiras. Quase todas as capitais do Brasil têm alguma obra desse cara. É interessante um pouquinho desse arquiteto, tá? Foi arquiteto brasileiro, claro, responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios de Brasília. Possui mais de 600 projetos em todo o mundo. Licença aqui, rapidão. Continuando, desculpa aí, aqui. É um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história. Bem, ele tem 600 projetos e a maioria foi concluída, tá? Não é um arquiteto de qualquer categoria, não. Talvez a nível mundial um dos maiores, tá? Tem como característica, gente, o uso do concreto armado para suas construções. São características modernas, tá? O estilo dele vocês vão ver agora. Niemeyer Ribeiro Soares, filho, faleceu no Hospital Samaritano, no Botafogo, Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012. Olha, ó. Se fosse 105 anos, então viveu muito.
À beira da morte, ele ainda deixou projetos, gente. Então, o cara era fenomenal mesmo, tá? Foi em Brasília, você vê a própria estrutura política dos três poderes, vocês vão lembrar dele. A Catedral de Brasília, então, nem se fala. O exemplo está aqui, ó. Algumas obras que eu vou comentar com vocês. Essa catedral, gente, é mais famosa, construída em 1958. Eu, quando fiz a catedral, eu não queria fazer uma catedral como as outras. Belíssima, escura, lembrando o pecado. Eu queria fazer uma catedral diferente. Eu fiz a galeria em sombra e a nave toda aberta para o espaço, ó. Luz, tá? A catedral ficou bonita, era a procura da Terra com os espaços infinitos. Então, olha a diferença, cara. Fugiu do tradicional. Na catedral, por exemplo, evitei as soluções usuais das velhas catedrais escuras, lembrando o pecado. E, ao contrário, fiz escura a galeria de acesso à nave. E esta toda iluminada, colorida, voltada com seus belos vitrais. Gente, se você tiver a oportunidade de conhecer essa catedral em Brasília, conheça. É muito bonita mesmo. É um estilo moderno, tá? Mas é uma catedral. Olha outras obras que ele deixou em Brasília. Rio de Janeiro, o próprio palácio, são um exemplo claro. Tudo isso aqui da genialidade desse cara. Olha a foto 1 aqui, ó. Catedral de Brasília, foto 2. Praça dos Três Poderes, foto 3. Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, foto 4. Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. E nós temos Memorial Coluna Prestes, em Palmas, também. Ó. Bem na capital Palmas, nós temos uma obra de Oscar Niemeyer. Quase todas as capitais no Brasil têm alguma obra dele. Tá? Por isso que é importante estudar um pouquinho a vida desse cara. Tá? Agora, tipo de cidade. Como eu falei, São Paulo. São Paulo não está no litoral, está no interior. Então ela seria o quê? Interioriana. É uma região de planície, de planalto ou de montanha? Suponhamos que seja de planalto, claro. Quanto ao sítio das cidades, a cidade surge em áreas planas, vou colocar a capital Manaus, planalto, própria capital Palmas, e de montanha. Tem cidades que surgiu em proximidade de montanhas, Salvador. Tá? Vou dar um exemplo mais claro. Salvador é só pegar o elevador Lacerda, a parte alta e a parte baixa. Se não entende, dá uma pesquisadinha depois. Quanto à origem planejada e espontânea, quanto à função, eu falei, pontuei algumas funções industriais, turística, portuária, administrativa, religiosa, tá? Balneária, tá? E entre outros. Eu só coloquei uma pequena síntese aqui, então é bom entender que ela tem um sítio, ela tem uma função e ela tem uma origem. Eu posso pedir isso muito bem no trabalho de vocês, então utilize muito bem essa videoaula, tá? Para auxiliar vocês, tá? Durante a resolução dos nossos exercícios. Então tá aí, ó. Quanto à origem, espontânea e planejada. Quanto ao sítio, planície, planalto, acrópole ou montanha. Gente, essa acrópole aí é Salvador também, só que montanha tem especificamente algumas que surgiram em cima de montanhas, tá? Então, Cusco no Peru, é em cima de uma montanha, 3.000 metros acima do nível do mar. Eu colocaria Salvador porque tem a parte alta e tem a parte baixa. O que acontece? Aí a geografia fala, não, se ela tem uma parte alta e tem uma parte baixa, é muito similar à cidade de Atenas, Acrópole. A parte alta para a questão de defesa, tá? E a cidade cresceu ao entorno dessa parte. Quanto à função, tá aí, ó, turística, comercial, política, administrativa, industrial, religiosa, tecnológica e militar. Essa aqui é interessante por quê? Porque só lembrar de duas cidades que têm nome com referência militar. Alguém lembra de uma? Fortaleza, fortificação. Cabo Frio, Cabo é uma patente militar. Então, tem cidades que sua origem é especificamente militar. E tem outras também, tá? Macapá no Amapá, desculpa. Macapá, creio que também ela é militar. Se não me engano, Belém também, a origem dela é militar. No entanto, algumas são mais conhecidas pelo próprio nome. Fortaleza e Cabo Frio são exemplos mais básicos para vocês, tá? Bom, dentro desse espaço urbano, dentro da origem da cidade, dentro das suas funções, nós temos que entender o seguinte. Tem três situações. Hoje, os grandes centros no mundo têm conurbação, tem região metropolitana e tem a própria metrópole. São Paulo engloba tudo isso. Curitiba, vamos colocar Belo Horizonte, tem essas três características aqui, ó. O espaço urbano agrega tudo isso aqui. Por exemplo, a cidade de Nova York é uma cidade global, tá? Vou dar uma imagem aqui nessa que vocês estão percebendo aqui, ó, da direita, tá? Ela centraliza todas as instituições econômicas dos Estados Unidos, a Wall Street,
Por exemplo, São Paulo também tem a Bolsa de Valores. É ali que saem as principais decisões econômicas do Estado, em se tratando de venda, tá, de ações e comercialização. Conurbação, gente, é a expansão periférica de cidade, levando a se juntarem a um só aglomerado, de forma vertical, horizontal, perdão, de forma horizontal, elas crescem de forma horizontal, tá? Elas vão se expandindo, vão se unindo. Metrópole é um conceito interessante. Cidade de grande importância para agregar maior número de atividades econômicas. Metrópole nacional e metrópole regional. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais e cidades globais, ou seja, exerce maior influência sobre outras, tá? Então, a metrópole de influência global dá-se o nome de cidade global. São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos duas, tá? A nível mundial, nós temos Pequim, nós temos Paris, nós temos Berlim, nós temos Nova York. Essas são as cidades globais mundiais, tá? Esse mapa vocês também têm na apostila. No entanto, aqui é a hierarquia. A hierarquia que nós temos dentro do Estado brasileiro, ou melhor, a rede urbana brasileira. Olha bem aqui, gente, o esquema. Metrópole global. Percebe que só temos duas, tá? Olha lá, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos as metrópoles nacionais, ó. Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador, tá? Nós temos, ó, Fortaleza. São exemplos de metrópoles nacionais. Temos metrópoles regionais, Belém, tá? Goiânia, são metrópoles regionais. Agora temos centro-regionais e Palmas é sub-regional. Porque Palmas, apesar de ser a capital, ela depende muito de quais capitais? Ou Goiânia, cidade de Brasília, ou de Belém, por aqui. Ela é um centro sub-regional, quer dizer, ela tem influência aqui no Tocantins. No entanto, a nível nacional, ela tem maior influência, ela tem menos influência sobre outras regiões, tá? Ou seja, Cuiabá tem maior influência ainda do que a própria capital Palmas. Tá? População, tamanho, grau e complexidade, o que ela possui e oferece à população. Então, essa é a nossa hierarquia. Então, fique muito ciente disso que nós temos. Então, isso aqui, ó, metrópole global ou metrópoles nacionais, tá? Que são essas duas aqui, ó, nacionais. E aí nós temos o que? As regionais, centro-regionais e sub-regionais, tá, ok? Aqui o exemplo mais claro, coloquei mais simples para vocês, tá? Centros regionais, influência sobre cidades vizinhas, Ribeirão Preto, Campinas, Teresina, Londrina. Metrópoles regionais, aí já temos a categoria alfa, beta ou gama. Gama, tá? Manaus, Belém, Goiânia, tá? Sobre outra região, ou sobre a região onde elas estão localizadas. Nacionais, beta, países vizinhos, ela tem influência também sobre países vizinhos, exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Globais ou megalópolis, Nova York e Tóquio. Por que ela tem a categoria alfa? Porque essas são as principais cidades do planeta, centro político, econômico, cultural do mundo. São Paulo ainda é beta porque, infelizmente, a nível planetário, São Paulo tem influência na América Latina, não a nível mundial. Agora, Tóquio não. Dois maiores centros econômicos de todo o planeta, das maiores economias do mundo, Japão e Estados Unidos. Então, por isso que essa categoria, alfa, beta e gama, é o grau de influência e importância que essas cidades têm em certa região do planeta ou do país. Então, isso aqui, gente, é um esqueminha simples de uma hierarquia clássica. Nós temos hoje vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e metrópole nacional. Isso aqui é a nossa hierarquia. São a interdependência da cidade com suas produções diferenciadas, tá? Esse é o esquema da nossa hierarquia no Brasil. Vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e metrópole nacional, certo? 233 a gente vai dar procedimento. Conurbação é quando as aglomerações de duas cidades diferentes se encontram, formando uma única, tá? Metrópole, principal centro urbano de um país, metrópole nacional, tá? Região metropolitana refere-se a uma cidade que está no centro das conurbações. As cidades próximas formam sua região metropolitana. Exemplo, São Paulo e o ABC paulista. Megalópole, fusão de duas ou mais metrópoles, tá? Neste caso aqui, intenso fluxo de pessoas, mercadoria e sistemas financeiros. Megacidades, aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes.
Na apostila de vocês tem um texto interessante. O Brasil possui 5 das megacidades hoje no mundo. O irá possuir até 2025. E as maiores megacidades do mundo serão de países subdesenvolvidos. A cidade do México é uma, São Paulo, Mumbai, na Índia. São exemplos de cidades que estão acima dos seus 10 milhões de habitantes, tá? Logo, logo elas poderão se tornar megalópolis, tá? Megalópole eu vou deixar de cara. Tóquio, 35 milhões de pessoas. Essa é uma megalópole, de fato. E ela é uma única só, tá? Problemas urbanos, gente, isso aqui é legal. É outra temática que nós temos que trabalhar. Falar sobre os principais problemas dos centros urbanos. Seja ele humano, seja ele da natureza. Embora a natureza também condiciona problemas à vida do homem. Embora a maioria seja pela ação própria humana, tá? Vamos lá, partindo dessa premissa, tá? Problemas urbanos. Favelização, falta de esgoto, trânsito, lixo, violência no trânsito, violência urbana, tá? Isso são exemplos de problemas. Para tentar dar um exemplo mais simples para vocês, olha só o que eu vou mostrar. Uma listinha. Eu tentei colocar assim uma lista básica. Principais problemas urbanos, independente do tamanho da cidade, você vai encontrar. Questão do abastecimento de água, saneamento, lixos, resíduos, seja ele industrial ou doméstico, poluição sonora, visual e ambiental, verticalização da construção porque pode trazer como consequência o efeito estufa, um aumento da temperatura ocasionada por uma quantidade excessiva de automóveis, a inversão térmica, as ilhas de calor, especulação imobiliária, por isso que muitas pessoas não têm onde morar, vão procurar os morros, os subúrbios, a questão da falta de espaços verdes, renda locativa, tá? Migrações pendulares constantes de uma região para outra, trânsito, congestionamento, escoamento das águas superficiais, impermeabilização, o que leva, por exemplo, às enchentes, ilhas de calor, microclimas, que é a mudança climática de uma região para outra, segregação, é aquela imagem que eu falei, da favela de Paraisópolis, segregação espacial, social, cultural, criminalidade, que é a violência, delinquência juvenil, conflitos étnicos, pobreza. Isso aqui, gente, eu tentando, coloquei os principais problemas urbanos. Então, cite 3 problemas urbanos. Tá aqui, é uma boa ferramenta para vocês estudar, tá? Bom, outro grave problema dos grandes centros, habitação. Exemplo é a favelização. Tem na apostila de vocês, tá? No centro da cidade verifica-se um envelhecimento dos edifícios e a existência de muitas habitações, no caso degradadas, tá? Na periferia verifica-se uma expansão dos bairros de lata ou de bairros que crescem em alturas sem qualidade de construção. São as favelas. Dá um exemplo nessa figura aqui em cima. Esse ano já teve edifícios que desabou matando pessoas devido ao quê? A esse crescimento sem nenhuma segurança. Devido ao quê? Especulação. Gente vendendo terreno que nem é dele para pessoas que não têm onde ter acesso a uma moradia digna. Isso aqui, gente, é falta de política pública, tá, urbana. Então, a habitação é um dos graves problemas que tem hoje nas grandes cidades. Não a nível Brasil, mas a nível mundial, tá? Bom, estou dando exemplo aqui, ó. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha o resultado de um crescimento desordenado. Essa aqui é o exemplo mais claro aqui, ó. A imagem 3. Olha aqui também. Isso aqui é muito comum em países subdesenvolvidos, gente, principalmente na Indonésia. Indonésia não, vamos colocar na Índia. A Indonésia também tem, mas a Índia concentra a maior parte da pobreza hoje a nível mundial, tá? Entre os países que estão em via de desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, tá? Os países latino-americanos e alguns países da Ásia têm esses mesmos problemas, tá? Trânsito, sem dúvida nenhuma, gente. O forte fluxo do trânsito no centro e a entrada das cidades origina problemas como congestionamento, morosidade nas deslocações, dificuldade de estacionamento, poluição, ou seja, provoca muitas doenças ao nível do sistema nervoso e respiratório. Quer dizer, gente, olha o tanto de carro, como é que o sistema de transporte público vai funcionar? Nunca funciona. O exemplo mais fácil é o congestionamento. Então, o trânsito também é um grave problema para quem mora nos grandes centros. Além dos males que essa enorme quantidade de automóveis tem provocado ao meio ambiente. Isso é só um exemplo, tá? Definição. Outro grave problema. Se o trânsito já é um problema, vai prejudicar o quê? A mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico da cidade. O termo é geralmente, pessoal, empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres,
seja individual, carro, moto, ou uso de transporte coletivo, ônibus, metrô e etc. Mobilidade é a capacidade de deslocar as pessoas dentro da cidade. Aí essa mobilidade também entra em outros aspectos, tá? As próprias edificações, as próprias calçadas que dificultam, por exemplo, as pessoas que têm alguma necessidade, os cadeirantes, falta de mobilidade nas mais variadas situações. Quer dizer, como que as pessoas se deslocam de uma região para outra? Boa parte da cidade não tem uma mobilidade eficiente. Dá uma olhada nos grandes centros mesmo. A dificuldade maior é devido ao quê? À quantidade excessiva de caminhões, carros, entre outros, o que vai prejudicar, por exemplo, o sistema público. Tá? Principais problemas, portanto, má qualidade de transporte público no Brasil, exemplo claro, congestionamento nos grandes centros, poluição ocasionada pela elevada queima de combustível, o exemplo mais claro, a inversão térmica, crescimento da frota de veículos também é um fator bem importante, tarifas elevadas e superlotação no sistema de transporte, má sinalização e iluminação, vias precárias e falta de acessibilidade. Isso é os principais problemas relativos ao trânsito nos grandes centros. Bacaninha? Bom, Salvador, vou dar só um exemplo aqui, ó. Automóveis, inviabilizando o transporte público. Olha a quantidade. Como é que o sistema público irá funcionar? Ah, professor, eu uso o metrô, mas se a cidade já cresceu ao ponto de fazer uma obra como o metrô, leva-se tempo e o gasto é muito alto. É uma alternativa, porém, 80% da população do Brasil anda a pé ou de transporte público. Os 20% que se deslocam em automóvel ocupam mais de 70% do espaço, gente. É por isso que algumas cidades colocam o que nós chamamos de rodízio, tá? E isso é privatização do espaço público. Quer dizer, como que o sistema público vai funcionar se o próprio Estado permite que há um crescimento desordenado na frota de automóvel do país e não toma medidas? Então, isso aí é um problema, tá? Do setor público, no caso dos governos. O exemplo, se eu peguei Salvador, mas São Paulo tem, Brasília tem, as grandes cidades têm isso. É um problema que tem que ser revisto e repensado, tá? O exemplo está aqui, ó. Gente, isso é sistema de transporte? Isso é aglomeração. Olha lá. Ah, professor, sistema de transporte, o metroviário é viável, mas olha só a situação. Complicado. Quer dizer, muitas pessoas necessitam pegar o metrô, mas irá complementar com o sistema dos ônibus. Tá? É muito complicado isso. Isso é comum nas grandes cidades brasileiras. Soluções teria algumas. Melhorar a rede de transporte público, reservar corredor para transportes públicos, ou seja, corredores só para ônibus, tá? Reservar ruas para circulação pedonal, ou seja, ciclovias, é uma possibilidade. Construir parque de estacionamento na entrada de cidades, ou seja, criar novas possibilidades de área de estacionamento. Construir vias periféricas que desviem da cidade o trânsito que ela não se destina. Diminuir o estacionamento no interior delas. Isso aqui são algumas possibilidades, mas você pega uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas medidas já não são eficientes porque houve mudança significativa à própria estrutura da cidade, então levaria tempo e gastos, mas é uma possibilidade, tá? Espaço verde é um outro problema também, gente. Quer dizer, a crescente valorização do espaço urbano leva a uma tendência para a ocupação do espaço, com prejuízo. Exemplo, concretização. São as chamadas florestas de pedra. Tá aí, ó. Falta de espaço verde, com certeza uma coisa vai ocorrer, um aumento na temperatura. Inversão térmica, ou seja, a qualidade de vida pode mudar. Ou seja, a valorização do espaço urbano teve como consequência a diminuição dos espaços verdes. O que significa isso? Que novos problemas irão ocorrer. Lixo, falta de esgoto, saneamento, congestionamento. Olha bem essas 3 imagens aqui para vocês observar. As consequências, por exemplo, do processo de expansão urbana, sem levar em consideração o meio ambiente. Sérios problemas irão ocorrer e vai afetar a vida das pessoas como um todo, tá? Bom, outro grande fator, para me fechar a nossa aula de hoje, tá? A violência urbana. Além do crescimento desordenado da política que já foi apontada, gente, tá? Podemos citar outros fatores como causa para o armamento do número da violência nas grandes cidades. Educação estrutural familiar é uma. Falta de emprego, tem na apostila também a falta de geração de emprego. Falta de oportunidade de educação. É notório o aumento da participação de adolescentes e até de crianças como protagonistas nesse cenário. O desajuste familiar é tido como principal motivo para a geração de jovens delinquentes. Ou seja, observe essas duas fotos para vocês entenderem.
Quer dizer, não é a situação que eles queiram também não, mas a desestruturação familiar, a ausência do Estado com políticas públicas, a ausência do Estado com incentivo à geração de renda, tá? Educação, entre outros itens, levam, logicamente, a essa crescente. Mas é um problema que não é só a nível Brasil, não, é a nível mundial. Isso está chegando em todas as instituições, dentro da escola, dentro da sociedade, dentro da família. Na família já existe. O problema é como resolvê-lo. Não é só com medidas socioeducativas aprendendo, não. Então, os problemas sociais urbanos, um deles é a própria violência. O capital social, din-din, mufunfa, dinheiro, é o principal fator da violência hoje. Onde o capital social é alto, família, escola, igreja e associações comunitárias, centro de esporte e lazer. Quem não tem acesso a isso, dificilmente vai ficar numa situação que não queira mudá-la para uma outra, tá? As pessoas se sentem amparadas, diminuindo então a taxa de criminalidade. Ou seja, se o capital social no Brasil, exemplo, diminuísse as desigualdades sociais e as pessoas tivessem acesso a uma renda melhor à educação, com certeza o índice de violência iria diminuir. Gente, onde o capital social é baixo, o desamparo é tanto que as pessoas acabam por entrar na rede crime, alimentando a violência local. E a consequência disso é que outras violências também irão, como se diz, se acentuar, uma em decorrência da outra, tá? Bom, vamos concluir por aqui, porque segunda-feira daremos continuidade, beleza? Então, até a próxima, cara.